Vamos tratar então as inflamações. Sequência de eventos que vão acontecer toda vez que a gente tem processo inflamatório. Eu botei algumas substâncias que entrou no organismo, não era para estar lá, né? Um micro-organismo, por exemplo, uma bactéria, um vírus, ou então vai ter algum tipo de lesão física mesmo naquele tecido, e isso vai começar a desencadear toda a cascata da inflamação. Nós vamos aumentar o fluxo de sangue naquela região que foi invadida ou que foi lesionada, na tentativa de trazer células de defesa, que são os nossos leucócitos, neutrófilos, né, as nossas células de defesa. Vamos liberar um monte de substância química, que são chamados de mediadores inflamatórios. São esses mediadores inflamatórios, gente, que vão acabar promovendo sintomas que a gente conhece da inflamação. O que é sintoma da inflamação? Dor, calor, perda de função, é isso? Então, todos esses sintomas acontecem pelo processo inflamatório, porque lá no final se liberam alguns mediadores inflamatórios. Se a inflamação é uma tentativa do nosso organismo de proteção para impedir que um micro-organismo comece a se difundir no seu organismo, ou então para impedir que aquela lesão que você teve no corte, por exemplo, que ele comece a aumentar ali a permeabilidade de alguns micro-organismos e também a própria lesão do tecido, se é algo positivo, se é para a proteção do organismo, por que a gente tomaria um anti-inflamatório? Se a inflamação é benéfica, o anti-inflamatório então vai vir para tirar o benefício fisiológico natural que a gente desenvolve para nos proteger. É estranho. O problema é, gente, tudo isso que acontece com o processo inflamatório, esses sintomas que a gente acabou de descrever, eles podem ser muito exacerbados. E aí você não consegue levantar da cama e deixa de trabalhar, deixa de estudar por causa dos sintomas da inflamação. Infelizmente, a gente não tem esse tempo, né? O ideal é que você tivesse lá um atestado de 10, 15 dias para você ficar em casa, esperando, aguentando dor e tudo, mas esperando o seu organismo resolver. Existe uma vertente dentro da farmacologia que fala para não usar fármacos. Que isso, quando você toma assim, um antitérmico, quando você está com 37,5, assim, sabe? Que nem é considerado febre, mas você já tem sintomas, né? Dor de cabeça, dor no corpo, fica prostrado, tudo. Que fala que você não devia tomar isso, porque acaba deprimindo o seu sistema imunológico. Justamente porque você vai tirar tudo isso aqui que é a tentativa que o seu organismo tem para te defender. Embora a teoria seja muito bonita, né? A prática não é assim. A prática você precisa continuar trabalhando, você precisa continuar estudando, a vida segue, não é? A dor às vezes é muito intensa e acaba que você fica realmente muito prostrado. E por isso que a gente usa anti-inflamatórios. E até hoje, um estudo demonstrou que realmente você deixa o indivíduo com uma imunossupressão, né, sem capacidade de responder adequadamente, porque você está usando anti-inflamatório. Então, até hoje isso não foi provado. Mas, especialmente aquela galera que gosta mais de tratar com homeopáticos, né, o mais natural possível, isso daí costuma, não sei se vocês já ouviram, tá? Mas isso costuma aparecer aí no discurso de pessoas que não gostam muito de usar os medicamentos, né? Mas ele existe para quando a gente precisa. O medicamento ele nunca é tomado para qualquer coisa. Ele existe e deve ser utilizado quando você necessita dele. Ele está ali te esperando, né? O ideal é que você não use, ok. Né? Mas quando precisar também. O anti-inflamatório vai entrar nessa pegada. Mexer dos sintomas da inflamação. Calor, avermelhamento, né, que é o rubor, o inchaço, que é o edema, a
a dor e a perda de função. Pode evoluir até a perda de função daquele tecido. Aí nós temos processos inflamatórios agudos, que são aqueles que você vai tratar. E processos inflamatórios que são crônicos. Por exemplo, artrite reumatoide, já ouviu falar, né? O indivíduo que tem artrite, ele tem uma inflamação crônica. Aquela inflamação daquele indivíduo vai durar o resto da vida dele, anos a vida. Isso é uma inflamação crônica. Você não vai pegar no seu consultório inflamações crônicas para tratar. Você vai tratar as inflamações dos procedimentos que você desencadeou, né? Desencadeou um processo inflamatório. Então, aqui a gente trata as inflamações agudas. As inflamações agudas, gente, vem com a vasodilatação naquele tecido, para permitir que fique mais fácil das células de defesa chegarem naquele tecido. Vão ter os leucócitos, que são as nossas células de defesa, chegando, e depois pode acabar evoluindo até para uma fibrose daquele tecido e para a degeneração daquele tecido. Isso tudo acontece no momento imediato, né? Quando você inicia o processo inflamatório. Aí existem algumas substâncias que vão sendo liberadas ali naquele tecido. Tem a histamina tenho certeza que você já ouviu falar, né? Histamina, quando a gente fala histamina, você lembra de quê? Alergia. Quando você está com alergia, um dos sintomas é a coriza, não é? Não fica escorrendo o líquidozinho lá no nariz? Por quê? Porque a histamina é vasodilatadora. Ela dilata os vasinhos dentro do seu nariz e isso permite que você comece a ter o escorrimento daquele líquido que estava lá dentro do vasinho, né? Serotonina também tem certeza de ouvir falar. Serotonina é muito famosa, né? Quando a gente fala de serotonina, você lembra de quê? Felicidade, né? De alegria. A serotonina também é um mediador inflamatório, embora ela também tenha um papel no controle do humor, né? Que é aquilo que a gente costuma ouvir mais. Draximina, provavelmente você já não... Talvez você nunca tenha ouvido falar dela. É uma substância vasodilatadora também, que a gente produz lá dentro do pulmão. Agora, prostaglandina, eu vou precisar que a gente relembre bem. Você já viu patologia, não já? A prostaglandina. O que a prostaglandina faz? Você que já viu isso? Dor, febre. O que é mais chato do processo inflamatório, né? Os sintomas mais desagradáveis do processo inflamatório estão aqui, ó. Liberação de prostaglandina naquele tecido. E tem um outrozinho que não sei se você já ouviu falar, mas faz parte da cascata, então talvez você já tenha ouvido falar, que é o leucotrieno. Leucotrieno tem muito a ver com o quê? Não é o leucotrieno. Ele é um mediador inflamatório também. Leucotrieno tem muito a ver, sabe com o quê? Com asma. É um dos mais broncoconstritores substâncias que a gente produz, tá? Os leucotrienos. Tá na cascata também, daqui a pouquinho a gente vai ver onde o leucotrieno entra, tá? Então, quando você tem um indivíduo reclamando que está ali inchado, está vermelho, está doendo, está dando febre, tudo que é sintoma de inflamação, você vai usar um medicamento que é um anti-inflamatório para reduzir especificamente uma dessas substâncias que são mediadores inflamatórios, que é a prostaglandina, que é a grande responsável pelos sintomas inflamatórios. Ok? Lá vem a nossa cascatinha. Para com isso. Draximina é o que mesmo? Vasodilatadora. Substância vasodilatadora. Produzida lá no... Aqui está a cascatinha de inflamação. Você já viu isso, certo? Nós estamos só revendo, não é isso? Foi? Patologia? Sim? Então lá vamos nós. Temos a membrana das nossas células constituída por uma bicamada de fosfolipídio. Aí, quando você tem um evento que lesa os seus fosfolipídios da sua membrana celular, veio aqui, por exemplo, você se feriu. E quando você feriu, as suas células aqui da pele, elas sofreram uma lesão.
esses fosfolipídios aqui eles foram destruídos, eles foram lesionados. Ou então, tinha uma bactériazinha aqui que estava tentando entrar lá dentro do organismo. Aí essa bactéria chegou e começou a matar esses fosfolipídios aqui, ó. Tirar os fosfolipídios da sua membrana. Toda vez que você faz uma lesão lá no fosfolipídio da membrana, você ativa uma enzima que fica agarrada do lado intracelular. A enzima está aqui, ó. Aqui é o líquido extracelular, que é fora da célula, e aqui é dentro da célula. Tem sempre uma enzima que está agarrada no fosfolipídio. Toda vez que o fosfolipídio foi degenerado, essa enzima aqui fica ativa. Certo? Ela estava quietinha. Estava agarrada no fosfolipídio. O fosfolipídio foi embora, ela fica ativa. Se chama fosfolipase A2. Aí, quando ela faz isso, quando ela fica na sua forma ativa, ela libera uma substância chamada ácido araquidônico. De onde surgiu esse ácido araquidônico? Do próprio fosfolipídio da membrana. Ele foi degenerado, a fosfolipase A2 pegou esse substrato do fosfolipídio que foi degradado e gerou o ácido araquidônico. Esse ácido araquidônico agora, ele por si só não tem função nenhuma. Só que lá dentro da célula eu vou achar uma outra enzima chamada COX, que é a ciclooxigenase, né? Essa COX pega esse ácido araquidônico que estava ali sem fazer nada e transforma ele em 3 tipos de substâncias diferentes. Depende de que célula que a gente está falando. Se for uma célula lá no vaso sanguíneo, que sofreu essa lesão, a gente vai liberar uma substância chamada prostaciclina. Prostaciclina não é a prostaglandina, tá? Elas se parecem no nome, se parecem na função, mas são substâncias diferentes. O que essa prostaciclina faz? Faz o vaso ficar dilatado e impede a formação de trombos. O trombo, sabe tudo? O trombo é quando entope o vaso, né? Aí quando você começa a ter muita agregação das plaquetas, uma plaqueta agarrada com a outra, ela vai agarrando tanto, que ela obstrui a parede do seu vaso. O vaso fica sem fluxo, porque formou ali um trombo, né? Aqui ela inibe a agregação plaquetária para não formar trombo e ainda pega o vaso e dilata. Essa é a prostaciclina. Quando que eu vou liberar a prostaciclina? Quando essa lesão daqui, ó, que a gente falou no fosfolipídio, for naquelas células que formam a parede do vaso sanguíneo. Se a gente estiver falando de uma célula que foi lesada, de mastócito, lá do vaso sanguíneo também, do trato gastrointestinal, do pulmão, se forem essas células desses locais que sofreram lesão, a gente vai liberar prostaglandina, essa sim. Prostaglandina, gente, ela é fisiológica e ela é patológica. Ela tem uma função benéfica no organismo, extremamente importante que ela seja produzida o tempo inteiro. O problema é que na inflamação você produz demais, certo? Qual é a nossa função fisiológica da prostaglandina? Ela faz isso aqui, ó. Diminui a produção de ácido gástrico lá no estômago, né? E aumenta a secreção de muco dentro do estômago. Ácido gástrico, a gente está falando de ácido clorídrico, né? Lá dentro do estômago, para digerir os alimentos, a gente produz o suco gástrico. Suco gástrico é um complexo que tem 4 substâncias diferentes. Uma delas é o ácido clorídrico. O que faz o ácido clorídrico? Deixa o pH do estômago extremamente ácido. Importante para a degradação das proteínas, que é ácido mesmo. Esse é o ácido clorídrico. O problema, não sei se você já fez alguma aula prática na sua vida, que você abriu um frasquinho de ácido clorídrico. Ácido clorídrico, o pH dele fica entre 1,5 e 2, mais ou menos. Isso é muito ácido. Quando a gente vai para o laboratório e abre frasco que tem ácido clorídrico, ele sai fumaça na hora que você abre. Você tem que abrir dentro de uma capela e puxa o ar lá para cima. Aquilo dali, quando cai, uma gotinha assim, ó, tipo no seu jaleco, faz um rombo deste tamanho. Você imagina isso produzido o tempo inteiro dentro do seu estômago. O que você acha que pode dar de ruim?
lesão. Sabe aquele rombo do jaleco? Aquele rombão lá dentro do seu estômago, gastrite, úlcera. Mas ele tem que ser produzido? Tem que ser produzido. Mas alguém precisa proteger a parede do estômago, para ele não vir e fazer buraco na sua parede do estômago. Essa substância que protege é o muco. Então, normalmente a gente tem um equilíbrio. Produz ácido clorídrico, que é importante, vai fazer degradação das proteínas, tem que produzir. Mas eu não quero que sofra lesão dentro do estômago, então produz o muco também. Quem faz isso? A prostaglandina. Ela aumenta a produção do muco para nos proteger dentro do estômago e ela reduz a formação do ácido clorídrico. Ou seja, eu preciso de prostaglandina dentro do estômago o tempo inteiro, senão não tem muco. Essa é uma das funções fisiológicas dela, tá? E ela é uma substância vasodilatadora, especialmente para o rim. Se eu perguntar para você qual é a função do rim nessa vida, qual é a função? O rim faz o que da vida? Filtra o sangue. Isso significa que para ele trabalhar bem, tem que chegar sangue, certo? Se não chega sangue, como é que o rim trabalha? Aí o vasinho que leva o sangue lá para dentro do rim, ele fica dilatado, aberto, e fica fácil do sangue fluir na presença da prostaglandina. Se não tiver prostaglandina, o vaso começa a obstruir, e aí o rim não recebe sangue. Se o rim não recebe sangue, ele não filtra o sangue, né? Por isso, a gente precisa de prostaglandina o tempo inteiro. Onde? No rim e no estômago. Essas são as funções fisiológicas. Beleza? Só que no processo inflamatório, a gente começa a produzir muita prostaglandina e em outros locais. Aí, quando a gente começa a fazer muita produção de prostaglandina, a gente começa a perceber mais a dor. Tem a dor, você lembra quando a gente falou de anestésicos locais? Que você mexia lá no dente, mas a dor só era percebida quando chegava a informação no cérebro, não é? Né? Anestésico local, aquele que fica na só, né? Então, o que significa isso? Dor pode ser lá no dedão do pé que teve um estímulo de dor. Você só vai sentir a dor quando ela chegou em seco, certo? Aí, embaixo da nossa pele, tem um receptor para dor. Se você está andando aqui, der uma topada aqui na cadeira, você vai sentir dor. Por quê? Porque embaixo da pele tem um receptor. O que é um receptor? Uma estrutura que fica ali na sua pele, só para perceber a dor. Estou cozinhando, dei aquela queimada ali, na mesma hora você tira, que é um reflexo. Por quê? Porque você percebeu a informação da dor através desses receptores de dor. Sabe o que a prostaglandina faz? Faz esses receptores de dor ficarem mais sensíveis. Então, quando uma coisinha que antes você nem sentiria dor, faz você sentir dor. Leva a informação lá para o encéfalo e você fica sentindo dor. Por isso, enquanto você tem um processo inflamatório, a primeira queixa que seu paciente vai te dizer é: estou com dor. Por quê? Prostaglandina pegando lá nos nervinhos do dente, né, que ficam enervando ali o dente, fazendo esses nervos responderem exageradamente aos estímulos de dor, certo? E aí o seu encéfalo está com dor, está com dor, está com dor, está com dor. Então você fica o tempo inteiro pensando isso, né? Sentindo isso. Então a dor é por conta da prostaglandina. A febre também. Lá dentro do nosso cérebro tem o hipotálamo. O hipotálamo é uma regiãozinha do nosso cérebro que tem um monte de função. Uma delas é ajustar a nossa temperatura corporal. Ele tem um termostato. O dia está quente, o dia está frio, tá ele lá corrigindo sua temperatura corporal para manter constante. O que a prostaglandina faz? Enlouquece o hipotálamo. Ele já não sabe mais o que é o normal e o que não é. Aí o nosso organismo, na tentativa de proteger, né, contra essas lesões que você promoveu no processo inflamatório, ele começa a aumentar a temperatura corporal porque ele quer matar o micro-organismo, o vírus, a bactéria, né? Se o hipotálamo estivesse funcionando, não ia ter febre. Porque por mais que você estivesse tentando aumentar a temperatura corporal, não faz o calor no local, né, um dos sintomas da inflamação?
Por mais que isso aconteça, essa geração de calor, o hipotálamo ia corrigir. Você ia começar a suar mais, a temperatura corporal ia ficar de boa. O problema é que ele está perturbado pela prostaglandina. E aí ele não ajusta mais. E aquela quenturinha que tem lá naquele tecido que está inflamado, ele começa a fazer mais produção de calor, e você não sua. O hipotálamo não está funcionando. Quem perturbou ele? A prostaglandina, o processo inflamatório, tá? E ainda me ajuda com essa inibição da agregação plaquetária, igualzinho da prostacyclina que está do lado de cá. E tem um outro, que é um produto de degradação do ácido araquidônico, lá na plaqueta, que se chama tromboxana 2. Esse daqui, gente, é justamente o oposto da prostacyclina, né? Ele faz vasoconstrição e ele faz também agregação plaquetária. É para fazer as plaquetas se juntarem e você formar trombos, certo? Qual o mecanismo de ação dos anti-inflamatórios não esteroidais, que é o primeiro grupo que a gente vai ver? Depois a gente vai ver os esteroidais, né? Esse tem os não esteroidais, é porque tem também quem? Esteroidal. Anti-inflamatório esteroidal, a gente conhece por outro nome. Se chama corticoide. Os nossos melhores anti-inflamatórios. Porém, cheios de efeitos colaterais. Mas tem aqueles outros que são os anti-inflamatórios não esteroidais. Por exemplo, diclofenaco, nimesulida, dipirona, paracetamol, ibuprofeno, tá? Esses medicamentos, cetolato, esses medicamentos todos fazem parte de um grupo que se chama anti-inflamatórios não esteroidais. Beleza? Se é um anti-inflamatório, é porque eu não vou deixar formar os mediadores inflamatórios. Como? Inibindo a COX. Se eu inibir a COX, por mais que tenha lesão da membrana, por mais que você libere o ácido araquidônico, para que ele não consegue ser convertido nessas substâncias que causam o processo inflamatório de fato. E o ácido araquidônico, eu falei para vocês que ele não tem função nenhuma, né? Então não tem problema. A lesão está lá? Tá. O micro-organismo que entrou está lá? Tá. Ele está matando a bactéria, por exemplo, que entrou e fez esse estrago? Não, ele está tirando a dor, ele está tirando a febre. Se você quiser matar a bactéria, você tem que fazer o quê? Antibiótico. Certo? E se for vírus? É o quê? Não sei. Tem os antirretrovirais, né? Tem uns medicamentos para matar vírus. Mas nunca dá muito certo, não. Porque o vírus é um trem que muda muito rápido, né? Então os medicamentos não costumam dar muito certo, não. Quase sempre, quando é uma lesão causada por vírus, é mais assim, tratar os sintomas, né? Vamos tirar a febre, vamos tirar a dor do paciente e vamos esperar o organismo dar conta daquele vírus. Beleza? É aquele famoso que vai lá todo estragado no pronto atendimento, aí você fala assim, virose, né? Tipo assim, ó, não tem nada a fazer com você não. Toma um paracetamol e vai embora pra casa, né? Tudo é virose. Exatamente. Porque na dúvida você faz o quê? Você estuda a virose, tá tudo certo, né? Bom, deixei aqui alguns desses efeitos, né? Por exemplo, aqui está mostrando um vaso bem dilatadão, né? Bem gordão. Quem é vasodilatador? Prostacyclina e prostaglandina. Aí aqui embaixo está mostrando assim, ó. Sensibilização de terminações nervosas nociceptivas. O que é isso? Aumentar a percepção daqueles receptores que a gente falou de dor, que é prostaglandina. Deixa eu ver mais aqui. Tem outros, ó. Temos aumento do fluxo de sangue para o rim. Quem é que permite isso? Prostaglandina, que ela é vasodilatadora. Lá dentro do estômago, para proteger o nosso estômago, formando bulbo, diminuindo a produção de ácido clorídrico. Prostaglandina. Além disso, gente, você já viu gente tomando, por exemplo, ibuprofeno quando tem cólica menstrual? Sim, né? Então, nessas histórias, né, de ter cólica menstrual, o que é a cólica menstrual?
É você começar a ter contratividade aqui do útero e isso traz dor, né? Quem é que está induzindo isso? Prostaglandina, exatamente. Aqui está o efeito no pulmão, né, de broncoconstricção e a agregação plaquetária que está lá em cima. Quem agrega a plaqueta, faz as plaquetas ficarem todas agarradinhas umas com as outras, é o tromboxana 2. Quem impede é a prostaglandina e a prostacilina, tá? Vai deixar as plaquetas separadinhas. Bom, aí nessa história do nosso mecanismo de ação, qual é a farmacodinâmica dos anti-inflamatórios não esteroidais? São agonistas ou antagonistas da COX? São antagonistas da COX, né? É um antagonismo competitivo reversível. O que era isso mesmo? Vou competir pela COX. Vou competir com a COX. O fármaco está competindo pela COX. Com quem? Com o ácido araquidônico, né? O ácido araquidônico não é quem se liga na COX para formar os mediadores inflamatórios. Ele é o meu ligante endógeno, né? Aqui a gente vai usar um medicamento que vai competir com o ácido araquidônico pela COX. Uma vez que ele tenha se ligado, ele vai bloquear a COX. Bloqueia por quanto tempo? Depende da meia-vida deles, né? Só tem um que é antagonista competitivo irreversível. Significa, uma vez que ele se ligou na COX, ele não desagarra nunca mais, que é o AAS, ácido acetil salicílico, aspirina, né, que a gente costuma dar no nome dele. Esse daí é o único que é irreversível. Quanto tempo tem a COX de vida? Mais ou menos uns 10 dias. Então eu tomei o AS agora, aquela COX que ele se ligar, já era, ela não funciona mais. Aí depois de 10 dias aquela COX vai ser desligada, você vai formar outra, e se você não tomar essa de novo, ela volta a funcionar. Tá? Bom, aí como o alvo farmacológico é a COX, que é uma enzima, né, COX, a gente tem dois tipos de COX. Vocês viram isso aqui em patologia também? Tem a COX-1, que é dita constitutiva, é aquela que eu preciso que esteja presente e funcionando no organismo o tempo inteiro. E eu tenho a COX-2, que é dita induzível ou indutível, né? Ela aparece durante o processo inflamatório. O que a COX-1 faz? Faz a produção da prostaglandina lá dentro do estômago, para a proteção do estômago, e também para o rim, para permitir que o rim receba bastante fluxo de sangue. Essa daqui é a COX que a gente costuma chamar de a boazinha, né? COX fisiológica, é a COX constitutiva. A COX-2, ela aparece durante o processo inflamatório, por isso que ela chama induzível. O processo inflamatório induz a formação dessa COX que antes não existia. Então ela vai fazer a prostaglandina e aquela prostaglandina que vai levar a dor, a febre. Nós temos medicamentos, gente, que são mais seletivos para inibir a COX-1 e tem medicamentos que são mais seletivos para inibir a COX-2. Você gostaria de usar um medicamento que inibisse COX-1 ou COX-2? Ou das duas? COX-2. Eu quero deixar a COX-1 de boa, funcionando, né? E eu não quero que a COX-2 apareça, porque ela é responsável pelos sintomas mais chatos da inflamação. E embora quase sempre os medicamentos que são mais inibidores da COX-2, eles são mais potentes, eles são melhores, temos vários medicamentos que não fazem seleção e são bons, e tem medicamento que é mais seletivo para inibir a COX-1 que a COX-2. Sabe por quê? Porque embora a COX-1 seja boazinha, no processo inflamatório ela aumenta a quantidade. Aí ela deixa de só fazer o efeito bom, tá? Agora a COX-2 não, ela não existia e ela apareceu no processo inflamatório, certo? Por isso que a gente diz que uma é constitutiva e a outra é induzível. COX-1 não significa que ela sempre boazinha, porque se tiver demais, vai formar muita prostaglandina e também vai levar ao processo inflamatório. Bom, agora
inibir a COX-2 com certeza, né? Ela só apareceu durante o processo inflamatório mesmo. Aí eu deixei aqui para vocês aquilo que a gente já tinha comentado, que é, na reação inflamatória, a COX-2 vai produzir prostaglandina lá no hipotálamo, vai bagunçar ele, e ele perde a capacidade de ajustar a nossa temperatura. Com isso, ele estava sempre marcando nossos 37 graus aqui, né? Temperatura corporal normal. Na presença da prostaglandina, ele deixa essa temperatura subir. Tem problema a gente deixar a temperatura subir, gente, sem tratar? O que pode dar de ruim? Convulsão, né? E se os nossos neurônios ficarem em intensa atividade, convulsionando, né? Que é nada mais que gerando um monte de potencial de ação seguidos, ele não aguenta, ele morre. Então a gente tem sim que impedir que a temperatura corporal fique muito alta. Qual é a temperatura que leva a convulsão? 40 graus. O limiar convulsivo é individual. Exatamente. Tem gente que convulsiona quando chega em 39. Tem gente que chega em 41 e não convulsiona. Então não existe um valor de temperatura. Claro, né, gente? Temperatura de 39, 40 graus, que é uma temperatura altíssima, aumenta a probabilidade de você convulsionar. Não é uma certeza que você vai convulsionar, né? Tem gente que vai ter convulsionado antes disso, certo? Às vezes acontece muito em criança, né? Criança que tem febre e puf, convulsiona. Qual é essa história, gente? Criança tem uma imaturidade ainda da formação do sistema nervoso central. Então, especialmente quando ela nasceu prematura, aí mesmo a imaturidade é maior do que o normal. E aí, tem criança que sai do 37 para o 40 em poucos minutos. Não dá nem tempo de você, né, tentar controlar a temperatura. Então, essas crianças, às vezes, chegam em temperaturas muito altas e muito rápido e começam a convulsionar. Aí, muitas vezes, você precisa tratar com anticonvulsivantes para que isso não aconteça, tá? Justamente porque controlar a temperatura corporal para algumas crianças é muito difícil. O que eu falo que é criança? Porque normalmente resolve até os 5 anos de idade. Dali para frente, ganha maturidade, ganha capacidade de controle de temperatura mesmo, de fato. Lá para aquela história do hipotálamo e costuma resolver, certo? Se não resolver, a gente nem fala mais de convulsão febril, beleza? Bom, a dor, que eu também já tinha comentado com vocês, né? Quando a gente tem ali altas temperaturas, ou uma substância ácida, ou pressão excessiva, isso sensibiliza o que fica embaixo da nossa pele, que são receptores sensoriais que percebem a dor. Ele começa a disparar e na presença da prostaglandina ele fica muito sensível. Então, pequenos estímulos a gente já sente como se fosse uma dor gigante, tá? Culpa da prostaglandina mais uma vez. Deixei aqui tudo descrito para você, que é o motivo de ter efeito analgésico. Vou usar um anti-inflamatório não esteroidal. Ele vai inibir a COX para que a gente não tenha prostaglandina, para não deixar os nossos receptores sensoriais de dor muito ativos. São os melhores analgésicos que nós temos na face da Terra? Não, tá? São excelentes. Se pensar assim, nossa, meu Deus, isso é maravilhoso, né? Esse Dorolaco, ele é um anti-inflamatório não esteroidal. Ótimo. Se for de fundo inflamatório, não tem para ninguém, tá ótimo, tá tudo certo. Mas se a gente pensar em dor de uma maneira geral, o melhor grupo farmacológico para controle da dor não são os AINES, né? Anti-inflamatório não esteroidal. Sabe quem são? Opioides, grupinho da morfina, da codeína, né? Lembra que vocês prescrevem codeína? Prescreve codeína quando a dor está forte ou quando a dor está fraca? Forte quando você não conseguiu controlar com esses aqui, os anti-inflamatórios não esteroidais, tá? Ele é de outro grupo, ele é lá dos opioides. Deixei escrito ainda os efeitos antiplaquetários. Por que a gente vê um monte de gente que toma AS todo dia? Afinar o sangue, né? Assim,
Por quê? Porque o AS é um inibidor da COX-1 da plaqueta. Lembre-se que ele é o único e irreversível, não é assim? É o único e irreversível. E com isso você não deixa formar o trombocitana 2, que é quem leva a agregação plaquetária e formação de trombo. Normalmente são pacientes que têm doenças cardiovasculares. Por exemplo, o paciente tem placas ateroscleróticas. Ele toma antiagregante plaquetário. O paciente teve a formação de um trombo, infarto agudo do miocárdio. Toma depois, ele fica tomando esta vida antiplaquetário. Quase sempre o AS, certo? Que é um excelente antiagregante plaquetário. Mas tem muita gente que tem alergia a AS. Não sei se você já viu isso por aí. Aí realmente, né? Aliás, tem gente que tem alergia a quase todos os anti-inflamatórios. Olha que vida difícil. Dipirona, que é altamente indutora de alergia e hipersensibilidade. O AS, ibuprofeno, sim? E assim sucessivamente. Quase sempre quem escapa é o paracetamol. O paracetamol tem baixa capacidade de trazer essa reação de hipersensibilidade, né? De alergia. Bom, aí temos o efeito colateral principal desse grupo. Qual é? Poder trazer gastrite, úlcera. Por quê? Porque eu estou tirando a produção da prostaglandina, que é boazinha no meu estômago, não é? O que ela faz? Não. Tá sim, tá no grupo. Tá, tô olhando aqui. Uai, o imprimiu tá? Tem, tô olhando aqui no celular. Vai, eu também O meu tá. Eu tá no aplicativo, eu abri o aplicativo. Eu queria voltar. É que eu queria voltar o negócio que você falou, aí eu abri pra poder voltar. Pra me copiar. Tem no aplicativo. Ah, é porque acho que tem uma parte 2. Deixa eu ver. Não, na parte 2 não tem não. Sei não, gente. Não. Tá. Mas enfim, é coisa que a gente viu aqui também. Eu quero que você está escrito. Bom, o principal efeito colateral do grupo é ter risco de trazer gastrite. Às vezes, quando o tratamento de vocês, por exemplo, que não é um tratamento extenso, né? Você não vai ficar ali com o paciente meses tomando anti-inflamatório. Você usa pouco dia. Quase sempre não é suficiente para você trazer uma gastrite ou uma úlcera, porque isso requer tempo, né? Tempo de lesão. Mas o paciente fala, nossa, mas eu estou com dor no estômago. Isso é muito comum. O que você faria com esse paciente? Ah, então para de tomar. Faz o quê? Aí a gente pode ter duas opções. Ou a gente usa o inibidor da formação de ácido clorídrico, que são omeprazol, pantoprazol, né? É uma boa opção, só que é uma opção, ó, mais cara, né? Você vai ter que comprar outro medicamento diferente. Ou você tem uma opção de pedir ao paciente que faça o uso desse medicamento depois de comer. Vovó já falava o quê? Forra o estômago primeiro, não é assim? Forra o estômago, é para você fazer o papel do muco. É para você ir lá e, ó, revestir o estômago. Aí... Professor, agora a questão de forrar segmentares, tem a questão também de você aumenta o fluxo ali de passagem no estômago, no intestino e vai afetar a absorção. Teoricamente, você facilita a absorção, né? Você vai ter mais fluxo de sangue. No caso deles, o que poderia trazer de prejuízo de alguns medicamentos que estão vazios é porque a presença do medicamento é no pH. Precisava que o pH ficasse mais ácido, não vai ficar. Então, isso pode prejudicar a absorção. Mas quando você come, o fluxo de sangue é desviado todo para o gastrointestinal. Então, como absorver, chegar no sangue, quanto mais sangue tiver, mais fácil de absorver. Né? Então, é uma boa estratégia, tá? Quando a gente faz isso,
quando a gente faz isso, de fazer a administração, depois de ter vivido, tudo que tiver que ser absorvido do fármaco vai ser absorvido, tá? Mas vai demorar mais tempo. Eu demoro mais tempo para absorver. O que isso significa na prática? O que você acha que isso vai ter de significado para a gente? O tempo para começar a fazer efeito vai ser aumentado. Por quê? Porque se está mais lento o processo de absorção, lembra da janela terapêutica? Tudo que tiver que ser absorvido, ou seja, a concentração máxima, vai ser atingido, tá? Só que ao invés de eu fazer assim, ó, rapidinho, ele vai fazer assim, ó. Demora. Chegou no máximo igualzinho, só que ele vai demorar mais. Ele vai fazer efeito quando ele chegar aqui em cima, não é? Dentro da janela terapêutica. Ele tinha chegado muito rápido, sem o alimento, com o alimento ele demorou mais tempo. Isso significa que ao invés de fazer efeito em 20 minutos, meia hora, pode ser que demore 1 hora, 1h15 para começar a fazer. Tá bom? Mas é melhor do que ter uma gastrite, né? Bom. Professor, Oi? não sei ainda. Não é mas assim, quanto mais cada 8 horas. Se você comer, você pode tomar até 7 horas. Tá? Não, Vai porque demorar vai para demorar fazer efeito. para o início, né? Uma vez que ele já tenha feito efeito, ele vai ficar fazendo efeito Não um deixar pouco mais acelerar. tempo. Não. Não vou deixar acelerar mais. Aí ele vai ficar vendo mais tempo ali dentro da janela terapêutica. Você pode seguir o mesmo intervalo. Só que no início, a primeira vez que você tomar, a menos que você deixar passar demais, né? Se ele for lá para baixo, tem que começar tudo de novo. Aí tem prejuízo. Professora, Oi? desculpa que eu não consegui acompanhar. Sobre dose de ataque, pode tomar dose de ataque nesse caso? Aí vamos lá, dose de ataque. Com alimento antes, né? Na presença ou na ausência do alimento, tá? Só lembra que a dose de ataque é a primeira vez que você vai fazer, que é uma dose quase sempre dobrada. Todo medicamento eu posso fazer isso? Não. Mas, por exemplo, dipirona, que é mais comum da gente ter por aí. Dipirona de 500 miligramas. Porém, a gente tem disponível para a gente comprar lá na farmácia de 1 grama também, né? O que é 1 grama da dipirona? Dose de ataque. É a dose de ataque. Seriam 2 divididos de 500. Então, alguns medicamentos que a gente faz anti-inflamatório, quase todos pode fazer dose de ataque, tá? Na tentativa de aumentar, antecipar esse efeito, exato. Mas mesmo assim, lembre-se que na presença do alimento, por mais que você leve mais rapidamente, ainda vai, se eu não tivesse na ausência do alimento, seria mais rápido ainda. Tá? Eu só queria saber se alguém está conseguindo ver esses slides aí, porque no meu não está aparecendo. Não tem como esse pedacinho da foto mesmo. Vai aparecer Então você pode passar esse. Essa janelinha aí Vou tirar essa janelinha então. Mas eu acho que o resto é todo igual, gente. Isso daqui é só a descrição que a gente já tinha falado antes, tá? Fica mais bonito, né? Deixar ali. Vou tirar um. Valeu. A de 1 grama não pode ser para uso contínuo? Pode, porque está dentro da janela terapêutica dele. Aí eu tô falando o seguinte, normalmente pode, 1 grama, pode fazer o contínuo também, quando precisar, né? Pode. Mas aí também não é só a dose de ataque, não. Eu posso fazer dose de ataque de 1 grama também. Então, aí quando a gente faz, eu vou fazer a dose de ataque de 1 grama para 2 gramas. Você chegar numa dose muito próxima da dose forte. Então não é muito fácil. Agora pegar o de 500 e tomar 2 não é problema nenhum, tá? Eu acho que tem indústria, tem, mas eu não lembro. Cetodolar, sozinho? Não. Cetodolar é um fármaco chamado cetodolar. Não, ele é só o anti-inflamatório mesmo.
Tá? Não é um nome comercial, é um nome do princípio ativo. Essas informações de Tem um anti-inflamatório que vem junto, mas não é o cetrolato, o Deocil que a gente compra, não. Tá? O cetrolato não fala. essas informações de dose tóxica normalmente tem na bula, é isso? Não nessas bolinhas de hoje. Mas se você colocar na internet, o Dr. Google acha para você. Ele acha a informação rápida, mas na bula, as bolinhas agora não tem mais nada. Pois é, só aquelas informações bem fáceis, aquela linguagem bem fácil, né? Bom, aí eu já falei, primeiro efeito colateral mais comum é gástrica, né? Alterações gástricas, dor gástrica, lesão no estômago, tudo lá. Esse é o top 1. Mais ou menos 20% dos pacientes têm algum desconforto gástrico. E isso, gente, na farmacologia é considerado extremamente comum. Para você ter noção, a gente considera como comum quando 1% da população sente um determinado efeito colateral. Esse é 20%, né? Então é muita gente. É bem comum que se sinta mesmo. O outro, que ficaria em segundo lugar, são os efeitos renais. O que a gente falou? Que pode ter um funcionamento prejudicado do rim, certo? Justamente pela falta de fluxo de sangue chegando nele. Então, o paciente pode desenvolver um quadro como se fosse de uma insuficiência renal. Isso no indivíduo saudável, pouco faz diferença. Mas se o paciente já tem um prejuízo renal, ou idoso, né? Porque idoso já tem naturalmente um prejuízo da função renal mesmo, se agrava, ok? Bom, aí começando mesmo a classe, né? Primeira molécula que nós tivemos do grupo dos anti-inflamatórios não esteroidais, os nossos AINES, foi o ácido salicílico. Hoje a gente não toma mais ácido salicílico, a gente toma ácido acetil salicílico. Essa acetilação fez ter muito menos agressão para a mucosa gástrica, tá? O ácido salicílico, ele fazia um estrago mesmo, de fato, porque ele é cristalzinho. A mulherada vai saber qual é a aplicação do ácido salicílico que a gente tem hoje. No rosto, creme de rosto. O ácido salicílico, ele afina a pele e faz com que a pele fique mais clara. Por que ele afina a pele? Ele é cristal. Você passa aqui no rosto, ele faz uma esfoliação natural dele. Certo? Por isso que quando ele chegava lá dentro do estômago, o que ele fazia na parede do seu estômago? Exatamente. Como se não bastasse inibir a prostaglandina, né? Já faria um estrago, ele ainda tem essa ação mecânica. Então hoje é ácido acetil salicílico. Bom, o que a gente espera dessa classe? Um efeito anti-inflamatório, antipirético. O que é o efeito antipirético? Ou antitérmico, é a mesma coisa. E analgésico. Tem medicamento que vai ser melhor como analgésico. Tem medicamento que é melhor anti-inflamatório mesmo, para impedir o processo inflamatório de progredir, tá? A gente vai ver as características de cada um deles. Mecanismo de ação, já falamos, nós vamos inibir a COX. Qual COX? Depende do fármaco. Tem fármaco que é praticamente seletivo para inibir só a COX-2. Tem fármaco que não faz diferença, inibe a COX-1 e a COX-2. E tem aqueles que são mais seletivos para inibir a COX-1. Então, isso é uma característica do fármaco. O grupo são os inibidores da COX. Ok? Já falei que é uma inibição competitiva irreversível, né? Exceto a aspirina, que é irreversível. Sabe quando a gente está assistindo televisão, aí vem propaganda de remédio, que no final tem uma frase que se fala da velocidade da luz? Exatamente. Esse medicamento
em caso de dengue? Quando você vai lá e olha o que tem ali, o que tem ali? Que você falou que ia final sair. Que é o AS. Por que não pode usar AS? E não pode usar ibuprofeno também, quando a gente tem dengue. Aliás, dengue está voltando o negócio de dengue agora, né? Dengue hemorrágica. Exatamente. Por quê? Porque a gente tem a probabilidade de ter um indivíduo que você está pegando ali com sintomas de dengue, mas que na verdade é uma dengue hemorrágica. Dengue hemorrágica, gente, está falando o seguinte: as plaquetas, quando você vai dosar a plaqueta de um indivíduo que está com dengue, a plaqueta vai lá embaixo, né? Se você ainda faz o uso do medicamento, que é muito bom para inibir a agregação plaquetária, o pouco de plaqueta que você tem, que é para trazer a coagulação do sangue, né, ajudar a formar os trombinhos, tem pouquinha plaqueta e ainda por cima elas não estão agarrando uma com as outras. Por isso que a chance de ter sangramento é muito grande. Isso é preocupante em casos de dengue por conta da possibilidade de ser uma dengue hemorrágica. Já ter a capacidade de trazer sangramento, você ainda vai lá e usa um AS, aumenta ainda mais a chance de ter sangramento e aí lascou. Por isso que toda vez que a gente vê propaganda de medicamento para dor, quase sempre, né? Vem uma frasezinha no final, quando tem AS, que é o top 10, top 1, e seguido do ibuprofeno. Beleza? Esse daqui, gente, uma tabelinha, só para te falar que os medicamentos eles podem ter classificações dos SAIMs de acordo com a semelhança clínica deles. Eles vieram da mesma molécula, por exemplo, então eles se parecem uns com os outros. Ou pela seletividade pela COX, que é aquilo que a gente mais usa. Ele é mais inibidor da COX-1, outro é mais inibidor da COX-2, ou então não faz diferença. Essa é uma classificação importante. E de acordo com a meia-vida plasmática. Tem uns que a meia-vida são curtinhas e outros que a meia-vida grandona. Vamos falar um pouquinho da farmacocinética deles. De absorção, a gente já tinha falado. Por exemplo, a absorção ela vai ficar lentificada, mas ela não vai ser impedida de acontecer na presença do alimento. Falamos sobre isso aqui. Ou na presença de antiácidos. O que seriam os antiácidos, gente?